Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 23 do Evangelho de São Lucas. Então, pegue aí suas canetas, sua régua, né, seu caderninho e bora começar. Vamos rezar um anjo da guarda hoje? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que os nossos anjos da guarda estejam conosco na leitura da palavra de hoje. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ao capítulo 23. Vamos lá então, só faltam mais 2 capítulos. Levantou-se a sessão e conduziram Jesus diante de Pilatos. E puseram-se a acusá-lo. Temos encontrado este homem excitando o povo à revolta, proibindo de pagar impostos ao imperador e dizendo-se Messias e rei. Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Sim. Declarou Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: Eu não acho neste homem culpa alguma. Mas eles insistiam fortemente. Ele revoluciona o povo, ensinando por toda a Judéia, a começar da Galiléia até aqui. E essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E quando soube que era de uma jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, pois justamente naqueles dias se achava em Jerusalém. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois ao longo do tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas. E esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Jesus silenciou, O silêncio. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro. Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo, e disse-lhes: Apresentastes-me este homem como agitador do povo. Mas, interrogando-o eu diante de vós, não o achei culpado de nenhum crime que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Por isso, eu o soltarei depois de o castigar. Acontecia que em cada festa ele era obrigado a soltar-lhes um preso. Todo o povo gritou a uma voz: A morte com ele! E solte-nos Barrabás. Este homem fora lançado ao cárcere devido a uma revolta lançada na cidade por causa de um homicídio. Pilatos, porém, querendo soltar Jesus, falou-lhe de novo. Mas eles vociferaram: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilato ainda interveio. Mas que mal fez ele, então? Não achei nada que me mereça a morte. Irei, portanto, castigá-lo e depois soltarei. Mas eles estavam reclamando em altas vozes que fosse crucificado, e os seus clamores recrudesciam. Aquelas mesmas pessoas que clamaram e que louvaram Jesus, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, eram as mesmas pessoas que gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Então, as mesmas bocas que abençoam também amaldiçoam. Pilatos pronunciou então a sentença que lhes fazia o desejo. Soltou-lhes aquele que eles reclamavam e que havia sido lançado ao cárcere por causa do homicídio e da revolta, e entregou Jesus à vontade deles. Por isso que eu acho aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus, uma coisa absurda, gente. Eu não consigo entender por que as pessoas falam esse ditado. Como assim a voz do povo é a voz de Deus? Gente, que absurdo. Esse ditado não faz o menor sentido na minha cabeça. Porque a gente sabia o que ia acontecer, né? Deus sabia o que ia acontecer, enviou seu filho, já sabia o que ia acontecer. Mas como assim? Deus não queria
que fosse pelo mal, mas sim pelo bem. Ele veio, ele enviou seu filho porque tanto nos ama. Mas como falar que a voz do povo é a voz de Deus? É um ditado que eu não concordo. Enfim, seguimos. Enquanto conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Aqui temos uma ordem de Jesus, né? Aí o porquê desse choro, né? Porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão os montes: cai sobre nós, e sobre outros outeiros, cobri-nos, porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Promessa aqui de Jesus, né? Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: Salvou a outros, e que salve a si próprio, se és o Cristo, escolhido de Deus. Do mesmo modo, zombavam deles os soldados. Aproximaram-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça prendiam uma inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Para nós isso é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. Isso aqui é um princípio eterno, né? A gente recebe o que é justo, né? Seremos justificados, mas o que a gente fez, a gente vai ter que pagar. Eles estavam pagando por aquilo ali, mas ele não fez mal algum. Pelo contrário, né? Foi morto pelos nossos pecados. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Gente, essa aqui teve um livro da Quaresma, não vou me lembrar qual, se eu não me engano é Vencendo as Raízes do Mal, talvez, não sei, não lembro. Mas onde tem essa passagem aqui, né, que fala que o ladrão roubou o paraíso. No final de sua vida, o ladrão roubou o paraíso. E não é que ele roubou o paraíso mesmo? Ele ia ser ali, ó, morto pelos seus crimes, mas ele clamou a Jesus. E ainda hoje ele estaria no paraíso. Então, quando acontece alguma coisa na vida, sei lá, a gente não pode... essa pessoa vai pro inferno, não sei o que. Gente, ninguém sabe. Só Deus que sabe. Talvez a pessoa aconteça um crime, uma morte, assim, meio intensa, né? E naquele último segundo, aquele último segundinho, ela se arrependa. Só Deus que sabe. Só Deus que sabe. Então, naquele momentinho, assim, no finalzinho, assim, no último suspiro, Senhor, me perdoa. Senhor, deixa eu entrar no paraíso. Imagina só. E aí, aquele ladrão roubou o paraíso para ele também. Oh, meu Deus. Glória por esse ladrão, né? Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol, e o véu do templo rasgou-se no meio. O véu do templo, o que era o véu do templo? O que separava o santo dos santos, né? Então ali ninguém podia entrar. E naquele momento rasgou-se o véu, ou seja, Deus está ali para todo mundo. Todo mundo agora tem acesso a Deus. Todo mundo pode falar com Deus. Deus não está escondido para um pequeno grupo de pessoas. Mas não, Jesus veio, redimiu toda a humanidade. Então Deus tem acesso a todas as pessoas. Né? Isso que significa rasgar o véu. Rasgou-se no meio.
Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É um princípio eterno. E dizendo isso, expirou. Vendo o centurião que acontecia, deu glórias a Deus e disse: Na verdade, este homem era justo. O que aconteceu aqui? Esse homem era o que fez o que... o que colocou a lança no peito de Jesus, né? É Longinos, né? São Longuinho, que lançou, que furou Jesus com a letra, que furou Jesus com a lança. E ali jorrou água e sangue, caiu nele. Ele era cego, assim, meio com problema de visão. E começou a enxergar muito bem, porque Deus, o sangue de Jesus lavou, né? Seu corpo e a sua alma ali naquele momento. E ele viu que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, né? O Filho do homem. E a história de São Longuinho, o centurião, né? E toda a multidão dos que assistiam a esse espetáculo e viam o que se passava voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, conservavam-se a certa distância e observavam estas coisas. Por isso que eu gosto, porque é diferente os evangelhos, né? Eu gosto muito do de João, porque neste momento fala que estava ali Nossa Senhora e João em pé aos pés da cruz. E naquele momento, Jesus falou: mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo a levou para sua casa. Então, essa parte está escrita no Evangelho de João, que é uma parte assim muito, muito linda, né? Jesus nos entregando a sua mãe como nossa mãe também, como discípulos. E aí aqui em São Lucas não tem essas partezinhas e tudo mais. Seguindo. Foi, né? Aqui foi. Estamos quase. Havia um homem por nome José, membro do conselho. Homem reto e justo. Ele não havia concordado com a decisão dos outros, nem com os atos deles. Originário de Arimateia, né, o José de Arimateia, cidade da Judéia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Ele o desceu da cruz, envolveu-o em um pano de linho e colocou-o num sepulcro escavado na rocha, onde ainda ninguém havia sido depositado. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus ali fora depositado. Elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos no dia de sábado e observaram o preceito do repouso. E aqui terminamos este capítulo. Uma palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui estamos falando, né, de toda a morte, né, de Jesus e tudo mais. Eita, que o final de todo o evangelho é bem tenso, assim, que fala da paixão e tudo mais, né? Mas é a nossa salvação, então devemos ficar felizes por isso, olhar pela cruz. Agora você pegue a cruz aí na sua mão e leia de novo, faz a marcação e faça a leitura com a cruz do seu lado. A cruz tá aqui do meu lado, mas toda essa parte aqui, ó, você vai lendo e vai contemplando a cruz, vai lendo com a cruz do seu lado, pega a cruz, abraça a cruz e beija a cruz. Sabemos que é só um pedaço, não é só um objeto, mas é a nossa meditação. Medita com a palavra. Ou você pode fazer a experiência de ler esse capítulo diante do Santíssimo, diante da cruz. Vai lá na igreja e ajoelha e leia esse capítulo e contempla Jesus crucificado ali. Imagina tudo, é aquela que eu já falei na meditação, medita com a palavra. Imagina que você estava lá dentro daquela cena, imagina que você estava no meio daquela multidão e ouvia aquelas pessoas dizendo crucificam, e seu coração estava doendo de ouvir isso aí, das pessoas falando crucificam. Mas quantas vezes nós, nos nossos momentos do dia a dia, a gente não crucifica Jesus aqui também nessa terra, nesse momento? As coisas que a gente faz, os nossos pecados, nesses pecados que a gente comete ao longo da vida, ao longo do dia, estamos novamente crucificando Jesus. Então, contempla a cruz, reza, medita, imagina que você está lá. Imagina que você fez a caminhada junto ali com Simão de Cirene, carregando a cruz de Jesus. Imagina que você chegou no Calvário. Imagina que você está vendo Jesus sendo pregado na cruz. Imagina você olhando
a coroa de espinhos e o sangue de Jesus correndo pela sua cabeça. Imagina que você tá vendo ali os ladrões do lado de Jesus, suplicando pela sua vida, né? O bom ladrão ali. Imagina você tá pegando nas mãos de Nossa Senhora. Que é isso que a gente faz quando a gente reza o terço. Imagina que Nossa Senhora pegou na nossa mão e a gente tá ali do lado dela. Em pé, que ela estava em pé. Imagina a mãe em pé, aos pés da cruz, vendo seu filho sofrendo. Imagina que você tá ali do lado dela, segurando na mão dela, chorando, porque é muito doloroso toda essa dor. A gente não tem dimensão da dor que Maria sentiu, como se uma espada transpassasse o seu coração. Imagina ali que a gente está aos pés da cruz e vendo Jesus ali escorrendo sangue com o seu corpo todo chagado. Imagina que o soldado vai lá e ainda coloca uma lança no peito de Jesus. E naquele momento jorra sangue e água. Agora imagina que esse sangue, essa água caiu sobre você. E você foi lavado com o sangue de Jesus. Todo o seu corpo e toda a sua alma foi lavado com o sangue de Cristo. Imagina só. Faz essa meditação. Faz essa meditação. Imagina que depois você vê toda a cena de tirar o corpo de Jesus dali. Não imagina que o sol escureceu e que a terra tremeu. Eu, pelo menos, nunca tive a experiência de um terremoto. Mas tenta imaginar a experiência de um terremoto ali, da terra se mexendo. Imagina o pavor que a gente sente. Se cai uma tempestade, uma chuva muito forte, a gente fica meio que apavorado, assim, meu Deus, as árvores estão caindo, e alagamento e tudo mais, já é meio assustador. Agora imagina um terremoto, a terra tremendo, o céu escurecendo. Aí imagina que você tá lá, aos pés da cruz. E aí você vê toda a cena de tirar o corpo, de levar Jesus até o sepulcro. Imagina que você faz todo esse caminho. Isso é a meditação. A meditação, você imaginar que você tá lá, em detalhes. Tenta imaginar o cheiro. Tudo, tudo, tudo. Mas imagine só que você está a todo momento, junto com Nossa Senhora, segurando na mão dela. Segurando na mão dela e passando por todo esse caminho, toda essa via sacra. Você tá do lado dela e ela tá te dando forças e você tá dando forças pra ela. Vamos imaginar assim. Ai, gente, é muita coisa, é muita emoção, é muito forte, né? Então, contemple a cruz de Cristo. Leia com a cruz aí do seu lado. Faz a meditação. Deixa aí uma mensagem. Que eu vou fazer aqui as minhas orações. Que eu já me emociono, né? Já arrepia tudo. É como se a gente perdesse as forças. Eu, pelo menos, me sinto muito assim. Eu vou começando a falar e já me dá vontade de chorar, e dá vontade de cantar, e dá vontade de louvar, e dá vontade de ajoelhar e de rezar. Então, faça essa experiência, tá bom? E depois você volta aqui e deixa nos comentários como foi a experiência da meditação. Como foi essa via sacra para você. Então, compartilhe esse vídeo para mais pessoas fazerem a experiência dessa meditação, contemplando a cruz de Cristo, e depois deixa aqui nos comentários, volta aqui depois e me fala como é que foi essa experiência para você, tá bom? Então é isso, até o próximo, que falta só mais um capítulo pra gente terminar o Evangelho de São Lucas. Então até o próximo.